é um clássico mais importante, pensando em campeonato, para o Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais a perder que o Corinthians. Então dá para o Corinthians jogar com a força mais máxima possível e o Palmeiras também, né? Condições normais, o Palmeiras pode vencer na Neoquímica Arena. Nos jogos, eu tenho sempre falado aqui, o favoritismo sempre é do Palmeiras. Só que o time do Palmeiras contratou bons jogadores, Não, contratou... mas que não são, que vai dar certo. Vai dar certo. O Palmeiras investiu mais de R$500 milhão em contratações. Rapaziada, a mídia esportiva mandou a real na lata sobre o derby Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, mais um clássico que coloca esses dois frente a frente para medir forças, né, pessoal? Dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, muitíssimo importante para o Palmeiras. O Palmeiras está na briga pelo título, tá brigando ponto a ponto, rodada a rodada com o Flamengo, enfim, e é isso que a mídia analisou a respeito da importância do clássico para os dois times, pessoal. Enfim, vocês vão querer ver o que eles falaram, a análise deles sobre esse clássico, projetando Palmeiras e Corinthians. Beleza, pessoal? Então acompanha o vídeo até o final, porque lá no final ainda tem um trecho do Neto chorando com medo já do Palmeiras, beleza? Enfim, então, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Pro Palmeiras vale muito mais esse clássico hoje do que pro Corinthians? Piperno, Mauro, Betti e Vampeta. É claro que tem sempre a dramaticidade, o tamanho do clássico, né? Por tudo que já foi falado aqui. É lógico também que nem se compara com o ambiente daquela fase, né? Daquele momento lá em, enfim, 2000, até porque naquele clássico de 2000 eu já conversei com o Vampeta umas 10 vezes sobre isso. Naquela noite estavam em campo 8 jogadores que 2 anos depois seriam campeões do mundo lá no Japão. Hoje, mas, né, enfim, a turma que está aí hoje tem até bons jogadores, não, mas o fato é que tanto o elenco como o outro estão há anos-luzes aí daquilo que representavam Palmeiras e Corinthians naquele momento, né, de 25 anos atrás. Posto isso, é um clássico mais importante, pensando em campeonato, para o Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais a perder que o Corinthians. O Palmeiras, ele luta para não perder contato contra o Flamengo, em relação ao Flamengo. Se o Palmeiras perder esse jogo, ou mesmo empatando, deixando pontos aí pelo caminho, provavelmente a diferença para o Flamengo ela vai se ampliar. E a diferença para o Flamengo ela tem que ser vista em 3 dimensões. O Palmeiras tem menos pontos que o Flamengo. O Palmeiras tem um jogo a menos, mas isso não significa que seja um jogo fácil, que ele vai ganhar de qualquer jeito, muito pelo contrário, vai ser um jogo contra o Santos na Vila e o confronto direto nesse segundo turno será no Maracanã. Se o Palmeiras, historicamente, não faz prevalecer com tanta frequência assim o fator casa, no caso do Flamengo é muito diferente. O Flamengo joga e ganha no Maracanã muito mais do que o Palmeiras aqui no Allianz. Então, é fundamental sim ao Palmeiras ir com a faca nos dentes e encarar esse jogo como uma final antecipada. O Palmeiras tem que voltar de Itaquera com 3 pontos. Se isso não acontecer, o sonho do título fica muito mais distante. É óbvio que o Flamengo vai acompanhar atentamente esse jogo, porque é a possibilidade de abrir vantagem na liderança para o Palmeiras, dependendo do que acontecer lá em Itaquera nesse jogo. Vampeta. Depois de tudo que já se passou nessa temporada, Corinthians vence o Palmeiras na final do Paulistão, tira o Palmeiras das oitavas da Copa do Brasil. Em 4 jogos decisivos, tem isso também, o Palmeiras não fez um gol no Corinthians, né? O Palmeiras não fez um gol nesse Corinthians em 4 jogos decisivos, 2 pela final do Paulistão e agora mais 2 pela Copa do Brasil. Diante de tudo que já foi apresentado, já falamos aqui, Palmeiras é a prova disso, independente do momento. O derby tem sempre a sua pressão e o seu valor e o seu peso. Todo mundo vai cobrar, não adianta perder em derby. A sua semana vira um inferno. Mas depois de tudo que já se passou, da eliminação que o Corinthians colocou ao Palmeiras, impôs ao Palmeiras na Copa do Brasil, do título paulista, esse clássico tem um peso muito maior para o Palmeiras do que para o Corinthians, Vamp? Poderia o Corinthians chegar mais pressionado, né? Pela situação na tabela, se perdesse do Vasco, né? E estaria à beira da zona de rebaixamento. O Palmeiras tem um jogo a menos diante do Santos, né? Na tabela. O líder é o Flamengo. O Palmeiras ganha esse jogo, fica um ponto atrás. E depois, no segundo turno, o Palmeiras tem que ir ao Maracanã também enfrentar esse Flamengo, né? Como o Perno falou, o Flamengo hoje vence muito mais jogos dentro do Maracanã do que o Palmeiras
na temporada vem fazendo dentro do seu estádio, no Allianz. Né? Então, quer dizer assim, em termos de tabela, o Flamengo pega o Grêmio. O Palmeiras já vai jogar sabendo quanto foi o jogo de Grêmio e Flamengo. E tudo indica, né? O futebol que o Grêmio vem jogando na temporada, eu acho o Flamengo muito favorito, né? E aí o Palmeiras tem que jogar, porque senão pode abrir, deixa a chance de abrir, se não ganhar do Corinthians. O Corinthians estava ali perto da zona de rebaixamento, respirou, né? O Vasco joga na rodada que tá... Os clubes que estão atrás do Corinthians, né? Por exemplo, o Santos joga em casa contra o Fluminense. O Vasco vai a Sport, pega o Sport em Recife. O Internacional tem quem, meu Deus, na rodada? O Internacional também joga... Fortaleza, 8h30 ali. domingo. Um matando o outro, né? Tem que olhar pra tabela. Só que o Palmeiras olha pra tabela na parte de cima. O Corinthians já tem que olhar pro meio da tabela e não pra baixo, né? Então, eu acho que chega em igualdade. O Corinthians poderia ter chegado com mais pressão. Mas pelas 2 vitórias, uma diante do Vasco, agora no meio de semana, na Copa do Brasil, chega mais tranquilo. Enquanto você fala que na temporada o Corinthians tá levando vantagem, né? Nessa temporada. Tá levando vantagem pra cima do Palmeiras. Coringão que voltou a vencer 2 partidas em sequência pela primeira vez desde o mês de maio, quando bateu Santos e Novo Horizontino em sequência, Santos e Grêmio Novo Horizontino. E agora, né, o Corinthians também conquista 2 vitórias contra Vasco e Atlético Paranaense. Tem um break pra fazer na Rádio Jovem Pan, coisa rápida. E seguimos no YouTube com o bate-pronto desta sexta-feira pra você. Seguimos no YouTube. Mauro Betting, essa questão da tabela também é muito importante. Sim. Hoje a vantagem do Flamengo na liderança é de 4 pontos, mas o Palmeiras também tem um jogo atrasado. Mas um jogo complicado contra o Santos. Mas a fase do Santos é ruim, o Palmeiras tem um retrospecto impressionante na Vila Belmiro, sim, mas é um jogo, né? E é clássico, igual aos desiguais, né? Outra história. Você não pode já contar, evidentemente, com esses 3 pontos. E no primeiro turno, o Palmeiras recebe o Flamengo aqui em São Paulo, também com 4 pontos de vantagem. Podia ter aberto 7. E poderia, né? 7 pontos de vantagem. Já tinha muita gente falando, será que hoje pode decidir o Campeonato Brasileiro? Evidente claro que que não, tinha né? muita competição pela frente. Só que muito time agora pela frente. a gente está no segundo turno, né? E o Flamengo já tem 4 pontos de vantagem, sempre fazendo a consideração. Palmeiras com um jogo a menos, mas tem 4 pontos de vantagem. E o Palmeiras com um jogo, um clássico, né? Que é sempre complicado. Sim. E o futebol que tem jogado o Flamengo, né? O Flamengo segue sendo o maior favorito ao título brasileiro, mas isso você tem que pensar lá pra frente, né? Agora é jogo a jogo. E o jogo contra o Corinthians tem várias circunstâncias sempre, desde maio de 1917, o primeiro. O Corinthians vem mais desgastado, mas vem animado, claro, pela vitória, ainda que, para mim, polêmica em relação à arbitragem, em relação àquele gol, mas isso já passou, né? E você pode discutir, deve discutir, né? Bastante sobre isso. Mas, no caso corintiano, vem animado, né? Por óbvio, né? Mas ainda muito desfalcado dentro de campo, fora de campo não precisa nem dizer. E é um ano muito legal pro Corinthians, né? Afinal, consegue coisas que historicamente não consegue em confrontos diretos contra o Palmeiras. Faz o que fez, né? Nos jogos pelo Paulista, né? Na eliminação também agora nas oitavas, na fase anterior da Copa do Brasil. Vem animado e a coisa maluca, né? No 1-1, que foi na fase inicial do Paulista, com o Estevão perdendo o pênalti no final, o Palmeiras jogou um pouquinho melhor, mas não tão melhor. Mas o Palmeiras, no turno do Brasileiro, foi 2-0, podia ter sido 5 ou 6, né, em Barueri, quando o Corinthians não jogou nada e o Palmeiras fez uma das melhores exibições na temporada. O que vai ser agora, não sei. O Palmeiras ainda tem mais time, tem mais elenco, tem mais futebol, tem mais foco no Brasileiro. Claro que o Corinthians também tem que ter um foco no Brasileiro, tem que ter atenção, mas para a parte de baixo, não na de cima, muito longe da história e da glória de um heptacampeão nacional como o Corinthians, mas é o que dá para o momento e pelas circunstâncias, né? E uma dessas coisas malucas do futebol, o transfer ban que sofre o Corinthians e não deve ainda sofrer por um tempo, por um lado, fez com que o Guinegão fosse pro jogo, e o Guinegão tá indo bem nos jogos, né? Porque provavelmente o Corinthians vai contratar um atacante, há uma chance real de contratar um outro jogador muito caro, ou que não pagaria, ou não se pagaria. Até quem se paga dentro de campo, evidentemente não se paga fora, que é o caso do Memphis Depay, né? E o Alberto com aquela remontada fantástica na carreira dele muito bem, Garro muito bem, mas com todos esses problemas. O Garro não consegue ter uma sequência por conta da tendinite patelar,
lá, Memphis está voltando aos pouquinhos, o Yuri ainda é problema, outros problemas também, até de alguns jogadores que são escalados, né? E aí volta a questão, por exemplo, Félix Torres, né? No Equador, o Félix Torres é um gamarra, para pegar um exemplo de um estrangeiro grande zagueiro no Corinthians. No Corinthians é o Zelão de 2007, o Aribazão não merece. Enfim, é um negócio inacreditável, como ele não consegue funcionar. De volta à né? Rádio Jovem Pan. Então dá para o Corinthians jogar com a força mais máxima possível e o Palmeiras também, né? Condições normais, o Palmeiras pode vencer na Neoquímica Arena, mas pelo ano, digamos, anormal que está acontecendo, é jogo para 2-2. Que é isso. Nos últimos jogos, eu tenho sempre falado aqui, o favoritismo sempre é do Palmeiras. Se a gente for analisar o Palmeiras gastou esse ano, em 2025... 600 milhões. Mais de 600 milhões, que é com o Andréas Pereiras agora. Para a gente ter uma comparação entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo gastou 300. Mas contratou craque, né? Contratou craque. Só que o time do Palmeiras contratou bons jogadores, Não, contratou... mas que não são, que vai dar certo aí desse time. Vai dar certo. É um time que está sendo formado mais para frente. Não está jogando bem, mas é um time que sempre vem brigando na frente da tabela. Olha lá, deixa eu ler para você, Souza. Gastou. Palmeiras investiu mais de R$500 milhão em contratações. Bruno Fux, zagueiro empréstimo. Não sei quanto foi. Mais ou menos também, não joga nada, hein? Aí, Mikael, bom zagueiro, 28 milhões. Emiliano Martínez, bom volante, 44 milhões. Lucas Evangelista, bom de bola, 24 milhões. Facundo Torres, mais ou menos, 71 milhões. Paulinho, saiu do Atlético, machucado, com fratura de estresse. Tudo bem, Java? Tá passeando bastante hoje, hein? Fratura de estresse, veio, ninguém falou nada. Todo mundo escondendo a cirurgia, todo mundo escondendo a dor desse menino. Ele vai para o Mundial, virou tipo de um talismã, de uma incompetência de todos que fizeram a negociação e fez um gol, tá? E todo mundo botou em cima dele a chance de classificação do Palmeiras, terminou em 8º lugar. Não tem Mundial e nunca serão do que é feito hoje o Mundial. Aí esse menino foi contratado por 115 milhões, infelizmente teve que fazer um enxerto agora em relação à canelite que ele tem, a fratura de estresse da canela, que dói pra caramba. Aí Vitor Roque, 152 milhões, tá jogando bem, é bom jogador. Ramon Sousa, atacante, 80 milhões, não sei. Pessoal que tá bocejando aqui no programa, dá café pra eles aqui, dá café. É o seguinte, aí Carlos, ou tá dormindo cedo, hein? Ou tá dormindo tarde. Carlos Miguel, 38 milhões, vocês vão ver o que esse cara vai fazer de ambiente. Você vai ver a hora que ele entrar um jogo, que o Everton, Deus queira que não aconteça isso, que tenha qualquer tipo de contusão, que tome cartões amarelos. Ele tá pendurado, o Everton. Que tá pendurado. Você vai ver o que ele vai fazer. Você vai ver o ambiente que vai ser lá no Palmeiras. E aí, o Kelvin, que é lateral direito, muito bom de bola, pelo menos quando eu vi ele jogar pelo Atlético Paranaense. Então, 600 milhões, dá 584 milhões. Aí, ó, o clube pode anunciar Andréas Pereira, 63 milhões, a qualquer momento já é jogador da equipe tá fazendo os exames aí. Tá fazendo os exames lá. Aí depois que fizer lá, vem pra cá. Isso que é verdade. Tá fazendo os exames lá. 650 milhões de investimento. Então, como é que você vai... Aí tem as vendas também. Coloca as vendas aí pra mim, Ricardinho. Calma que o nosso Ardome aqui demora 8 dias pra ele acordar, o Ardome nosso aqui. Pede na Globo lá, já tava antes. Pede no SBT, o cara já veio de helicóptero. Aí, ó. Olha o Ardome nosso aí, ó. Ardome acordou com um frio desgraçado desse, né? Você gosta de uma chuvinha quando vem, Souza? Não. Você gosta? Gosto. Você gosta? Bom. Tá certo. Vocês gostam por seus. Gosto não. Você gosta? Eu também não. Vamos lá. Gabriel Vareta, não sei quem é. 20 milhões. Vitor Reis foi embora, 232 milhões. Joga muito, mas não tá jogando no... Foi pro Girona agora. Foi pro Girona, irmão. Vanderlan, lateral esquerdo, acho que ele foi pro Bragantino agora. Exatamente. Aí você tem o Richard Rios, que por sinal o Andréas Pereira, pra mim, é muito melhor que o Richard Rios. Pra você, Pra mim também. Pra você. Também acho. Pra você. Também acho melhor. Mas muito, não é pouco não, hein? 195 milhões. Zé Rafael saiu operado, operou as costas, tá no Santos. Tá jogando nada no Santos. Nada. Jogador medíocre no Santos. Tá lá. Fabinho. Esse Fabinho é o volante? É ele mesmo. É bom de bola esse moleque. Foi também pro Bragantino? Isso. Rony deu o tempo dele, ganhou tudo no Palmeiras, tá no Atlético Mineiro, sem receber. Mas vocês não viram a matéria, né?
Tem matéria que o time do Atlético tá numa pindaíba desgraçada, não ganha o clássico, perde todo mundo, perde o técnico. Ninguém fala. Ninguém fala, só o Corinthians, hein? Vamos lá. Aí veio o Rony, 39 milhões. Rafael Navarro, quem que é esse cara? Centroavante. Tá lá nos Estados Unidos. Hã? Tá nos Estados Unidos. Ah, o que era do Botafogo? Isso. Tá, joga nada. Passou. Aí o Thales, quem é o Thales? O da base. Agora da base é o menino que chama, como que eu falei? Eric Belé. Eric Belé. Eric Belé. Esse é melhor que todos esses. Bicampeão agora. Não sei porque o Abel não cota esse moleque de titular no Palmeiras, que é impressionante. Aí, o que deu? 609. Ficou igual, né? Ficou igual. Foi de 647 para 609, acho que é 37 milhões. 37 milhões, não é? Souza. A única diferença é que esses aí ganharam o título, né? É uma diferença gigante, né? A gente vai ver o Zé Rafael aí, ganhou, não sei o número de títulos, mas eu acredito tudo. que Rony ganharam praticamente tudo, entendeu? E essas contratações agora, que eles trouxeram agora, e eu tenho plena convicção que o Palmeiras não gastou esse valor todo na hora de contratar ele. Pra gente ter ideia que o Richard Rios foram 7 milhões. 7 milhões, olha quanto vendeu. 7 milhões de reais. De reais, que por sinal, o Mauro indicou pro Corinthians e o Alessandro não quis, lá do Guarani. Ele tá jogando no Guarani. Então, se o torcedor palmeirense não tem paciência, o torcedor palmeirense está acostumado com o Zé Rafael, que ganhou tudo. Agora veio o Sousa, que ainda não conseguiu ser titular absoluto do time. E assim, eu acho que quando o Abel falou sobre contratações, ele passou a imagem do centroavante, que quando chegar centroavante ia resolver os problemas. Quem tá resolvendo o problema do Palmeiras hoje? Flávio Lopes, um cara que chegou há 3, 4 anos atrás. Só tomou pau do treinador. Só tomou cacete. Artilheiro do time ano passado, artilheiro esse ano. Um cara que é taxado como ruim por muitos torcedores. A torcida do Palmeiras... Tá resolvendo o problema. O cara O treinador convocado queimava agora. ele já, né? O treinador já queimava ele. Mas muito, né, Maravilha? Toda hora, que colocava, tirava, nunca estava satisfeito. Ele punha, tira, põe. É que ele é um... Ele tem que mudar o time, tem que rodar o time, tem que rodar. Mas ele é europeu, né, Maravilha? Não, ele é europeu, ele sabe muito mais do que a gente. Ele só não consegue treinar a seleção de Portugal. Por Da onde quê? eles são. Não sei. Os caras lá, O Porto não Olham convida pra ele ele. por quê? O Benfica? ninguém quer. O Sporting? Não, o cara veio lá do PAOK, sei lá onde é PAOK, de onde veio. Grécia? É, da Grécia, mas ninguém Quem conhecia. é o treinador da seleção de Portugal? É um espanhol. Martínez. É o seguinte, ó. Mostra lá o Eric San. Hoje a gente vai ter temaki aqui para todos os convidados. Tá falando aí? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Agora, só para responder à tua pergunta também, o treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Vou voltar a repetir. O treinador do Palmeiras, há 5 anos, vai fazer 5 anos, que diz a mesma coisa. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, joga para ganhar. Vamos lá, essas conversinhas mole aí. Vamos lá, Luiz Fabiano. Cara, eu acho complicada a situação do Abel Ferreira, porque ele desmerece o peso de um clássico Corinthians em Palmeiras, sendo que há menos de um mês ele estava sendo hostilizado pelas arquibancadas do Allianz Parque porque jogou mal contra o Corinthians e perdeu com merecimento. Então ele tira o peso de um clássico desse tamanho, que poderia trazer uma nova possibilidade de título do Palmeiras. Não só o Palmeiras cai, como ainda reforça o rival. Então eu não vejo como tirar o peso de um clássico como esse. Títulos ele ganhou muitos, é verdade, mas ultimamente o retrospecto é ruim. E a torcida do Palmeiras quer muito ganhar do Corinthians no domingo. Pra você, Souza, a fala dele aí. Claro que você quer ganhar título, mas você não pode desmerecer. Ele está falando isso porque ele tem perdido direto pro Corinthians, perdeu o campeonato, saiu da Copa do Brasil. Acho que quando você perde, você tem que ter humildade suficiente para dizer que o seu adversário, apesar das críticas que a Leila fez, dizendo que o Corinthians deve e é inadmissível um time que compra e não paga, ganhar de um que está... É admissível também é você não fazer com os aposentados, né? Você pegar R$300 do aposentado e virar R$3.000. Isso que é pior. Isso que é muito pior. Então, e aí? Então você tem que valorizar, você tem que dar a mão para uma e dizer bem assim, olha, o Corinthians o quê? O Corinthians está melhor. O Corinthians está melhor. O Palmeiras Corinthians ficou. está melhor, entendeu? Palmeiras ficou. Então tem que valorizar isso. Você tem que valorizar. Você tem que ter humildade suficiente para dizer. Agora, quando você perde direto e você inventa uma desculpa Aí você... É que, como por essa... sinal,
no momento que o Abel Ferreira foi extremamente indelicado, que é a palavra que eu vou usar para não achar que eu só... O que ela fez para a Aline, você não foi a presidenta mulher que levou todas as mulheres jornalistas aí? Você defendeu a Aline quando o Abel disse? Então é sempre quando você puxa só sardinha para os outros, né? Esse país aqui, você puxa sardinha para aquilo que você acha. Bom, rapaziada, tem informação sobre Andreas Pereira e a chegada dele ao Palmeiras, ao Brasil, né? Porque as coisas vão andando e muito próximo do anúncio, beleza? Já tá todo mundo na expectativa do anúncio oficial. Enfim, pessoal, trazendo aqui para vocês a informação, né, do Planeta do Futebol, Futebol Info lá no X, que trouxe esse post aqui com essa informação. Olha só, tá na tela aí para vocês. Andreas Pereira deve assinar contrato com o Palmeiras hoje para ser anunciado oficialmente. Os últimos exames foram feitos na Inglaterra. Neste momento, as partes dão todas as etapas como finalizadas, tá? E essa informação aí é do Globo Esportes e do Diogo Dantas, beleza? Então, pessoal, tudo finalizado, ambas as partes, tanto o Andreas Pereira, os seus staffs, seu empresário, quanto os representantes do Palmeiras, né? Toda a comissão do Palmeiras, enfim... dando aí o acordo já como finalizado, as etapas todas, né, já finalizadas, realmente só faltando a assinatura de contrato e a oficialização para realmente ele vestir a camisa, o Andreas vestir a camisa e posar para as fotos, né, vamos dizer assim. E enfim, tem a informação complementar aqui do Grito Alviverde, também no X, @GritoAlviverde. Olha só, agora Andreas Pereira tem chegada prevista ao Brasil na próxima segunda-feira, pessoal. Isso é informação do André Hernan, beleza? E da Cazé TV Oficial. Então, informação importante aí também, né? Quando é que o Andreas chega ao Brasil, quando é que ele vem para a academia de futebol, enfim, quando que ele chega para conhecer todo mundo. Na segunda-feira tem a chegada prevista do Andreas Pereira ao Brasil, beleza? Então, a assinatura de contrato deve acontecer já hoje, né? Provavelmente deve ser aquela questão lá da assinatura virtual, né? Enfim. E aí vai ser oficializado e aí depois ele chega semana que vem, no caso segunda-feira, ao Brasil para ir para a academia de futebol e ir lá ser apresentado, né, pessoal? Apresentado. E aí, coletiva, essas coisas, todo mundo já sabe. Enfim, pessoal. Então é isso aí, Andreas Pereira, novo reforço do Verdão, já tá certo, pessoal, não tem mais como, tá certinho, só falta realmente ele vestir a camisa e posar pra foto, dando aquele joinha. Enfim, o que você acha de Andreas Pereira no Palmeiras? Você concorda com essa contratação feita pelo Palmeiras? Qual que é a sua nota? De 0 a 10, a sua nota para a contratação do Andreas Pereira no Palmeiras, beleza? Deixa aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10, beleza? Bora interagir, bora discutir aí essa contratação do Palmeiras, que na minha opinião, pessoal, é uma baita contratação. Vai encorpar demais o meio de campo do Palmeiras. Depois da saída do Richard Rios, chega um substituto muito à altura, né? E segundo vários comentaristas aí, até melhor do que o Richard Rios. Enfim, vamos ver como ele vai desempenhar aqui no Palmeiras. Mas é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!